Hoje alguém falou o seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Até quando, Senhor? Até quanto tempo terei que passar por essa situação? Você, queridos, já se fez esta pergunta? Em Salmos, no capítulo 13, diz assim: por quanto tempo, ó Senhor, você vai me esquecer para sempre? Por quanto tempo você esconderá seu rosto de mim? Por quanto tempo devo aconselhar-me em minha alma e ter tristeza em meu coração o dia todo? Até quando, Senhor, meu inimigo será exaltado sobre mim? Considere e me responda, ó Senhor, meu Deus. Nós, queridos, como salmista, fazemos esta pergunta sempre em que estamos passando por situações bem difíceis. Não é mesmo? Vou dar um exemplo. Até quando, Senhor, terei que entregar um currículo? Até quando esta enfermidade ela vai roubar minha paz? Até quando, Senhor, estarei sem emprego? Até quando eu estarei sozinho? Até quando, Senhor? Até quando? Ei, entre tantas outras situações difíceis, queridos, que enfrentamos na vida, essa é a pergunta que expressa a nossa angústia e o nosso desejo de um alívio e solução, amados, para os problemas que nós enfrentamos. No Salmo 13, o salmista, ele expressa sua aflição diante de um momento de grande dificuldade e aparentemente abandono por Deus. Ele se questiona por quanto tempo Deus o esquecerá, esconderá seu rosto e permitirá que o inimigo triunfe sobre ele. Essa é uma pergunta comum a todos nós, quando nós nos deparamos com situações difíceis e prolongadas. E é natural buscarmos uma resposta de Deus, ansiando por um alívio e esperança em meio às adversidades. No entanto, queridos, é importante você lembrar que a resposta de Deus pode não vir de imediato ou da forma que você esperava. Ele nos encoraja a confiar completamente nele e a perseverar, mesmo quando não compreendemos os seus caminhos. A nossa fé, ela deve ser fortalecida e renovada diariamente. Mesmo quando, queridos, nós nos deparamos com dificuldades prolongadas, é nessas situações, queridos, que somos chamados a confiar que Deus, Ele está no controle de todas as coisas e nos ajudará a superar qualquer obstáculo. Mesmo, queridos, que a pergunta até quando, Senhor, ela esteja presente em seu coração, você deve lembrar que Deus é bom e fiel e Ele tem poder de transformar qualquer situação que você enfrenta. É nele que você encontra esperança e força para enfrentar todas as dificuldades da vida. Não devemos, queridos, perder a fé ou nos desesperar. Não, mas sim buscar refúgio e consolo em Deus, confiando que Ele ouve nossas orações e Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo que nós não possamos ver imediatamente os resultados. O Salmo 13, ele termina assim:
com o salmista declarando a sua confiança em Deus. E ele diz: eu, Senhor, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito. Ei, queridos, nós podemos lembrar das bênçãos e do amor de Deus, como o salmista, ele lembrou. E louvá-lo, adorá-lo por isso. Portanto, quando nós nos encontramos fazendo esta pergunta, até quando, Senhor? Podemos encontrar consolo, sim, e esperança no exemplo do salmista e na presença de que Deus nunca, jamais nos abandonará. Devemos continuar buscando, queridos, e confiando em Deus, sabendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa proteção em todos os momentos difíceis. Deus, Ele está pertinho de você. Basta você confiar, crer, acreditar. Amém? Vamos orar? Diga assim: Senhor, meu Deus, é neste momento de angústia e aflições que eu passo, Senhor, que eu levanto o meu coração a Ti. Assim como o salmista, ele expressou suas preocupações em quanto tempo passaria por suas dificuldades. Também, Senhor, eu trago todas as minhas preocupações diante de Ti. Senhor, não sei em quanto tempo, mas terei que lidar com minha enfermidade, ou enfrentar a falta de emprego, ou lidar com a solidão. Mas eu confio em Ti. Confio em Teu amor e em Tuas promessas, mesmo quando não compreendo os Teus caminhos. Então renova a minha fé, Senhor, e dar-me forças para continuar em meio a essas adversidades da minha vida. Sei que és um Deus bom e fiel, capaz de transformar qualquer situação que eu enfrento. Então agora, eu entrego, Senhor, em Tuas mãos. Cuida de tudo por mim. É isso que eu lhe peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então fique com essa palavra em seu coração. Que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia. Sonhos que carregamos no coração, dores que escondemos em nossa alma, problemas que parecem não ter solução e precisamos da mão de Deus, dos seus milagres. Em meio a tudo isso, queridos, nós clamamos por Ele. Mas como podemos tocar o coração de Deus, queridos, de uma forma tão intensa que Ele nos responde com o poder do seu amor? A Bíblia, ela nos mostra. Ela mostra, queridos, que Deus, Ele é movido pelo amor e pela compaixão. Ele se importa com cada detalhe da nossa vida e deseja que tenhamos uma fé pura e sincera. Então, quando buscamos com um coração aberto e uma fé verdadeira, o Pai, Ele não fica indiferente às nossas orações. E é essa fé, queridos, pura, humilde, perseverante, que comove o coração do Pai. Para tocar o coração de Deus, precisamos, primeiramente, reconhecê-lo em toda a sua grandeza. Ele é o Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso. Então, reconhecer quem Deus Ele é, abre, queridos, caminhos para que o nosso espírito se conecte com o dele. É nesse lugar de humildade e entusiasmo que começamos a ver o seu poder. Quando agradecemos a Deus em nossa vida, queridos, mostramos a Ele que sabemos o quanto Ele é capaz de realizar o impossível. Tocar o coração de Deus exige que entreguemos a Ele o nosso coração por completo. Deus não se comove por palavras vazias, não, queridos, mas por um coração puro, sincero e contrito a Ele. Não há necessidade de esconder nossos medos ou dúvidas. Na verdade, queridos, ao revelarmos nossas fraquezas a Ele, permitimos que Sua força nos responda. Um coração quebrantado, queridos, é como uma chave que abre as portas do sobrenatural. Pois, ao nos rendermos, mostramos que somos dependentes dele em tudo. Jesus, queridos, Ele ensinou que devemos pedir, buscar, bater, pois quem pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Isso significa persistência. Uma fé persistente diz a Deus: eu confio em Ti, Senhor, mesmo quando eu não vejo. Eu acredito, mesmo quando não entendo. Esse tipo de fé, queridos, toca o coração de Deus e demonstra que a nossa esperança é totalmente nele. Antes mesmo de ver o milagre, aprenda a cultivar um coração grato. Ei, a gratidão atrai a presença do Pai, queridos, de uma forma especial. Ao agradecermos por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele ainda irá fazer, mostramos a Deus que o nosso coração está alinhado com Sua vontade. A gratidão é uma coisa, queridos, maravilhosa. É como uma oração silenciosa que nos coloca em sintonia com o coração do Pai. Ela transforma, queridos, nossa visão e fortalece a nossa fé, mesmo em meio aos desafios da vida. Um coração grato brilha diante de Deus e o convida a agir ainda mais em nossa vida, queridos. Agora, por mais que desejamos ver milagres agora, precisamos confiar no tempo de Deus. Ele vê o que não podemos ver e sabe o que é melhor para com cada um de nós. Às vezes, queridos, Deus permite que esperemos, pois é nesse período de espera que Ele molda o nosso caráter e também Ele fortalece a nossa fé. É nesse processo que nós percebemos o quanto Ele nos ama. O tempo de Deus, queridos, não é o nosso tempo, mas Ele sempre age no momento certo. Confiar em seu tempo, queridos, é uma demonstração de amor e submissão que toca o coração dele profundamente. Busque a Deus, queridos, de todo o seu coração. Reconheça sua soberania e permita que Ele seja o centro da sua vida. No seu tempo certo, com seu poder e amor, Ele responderá. Porque um coração comovido pelo amor de Deus
é um coração que já possui, por si só, o maior dos milagres. Fique, queridos, com essa palavra em seu coração. E que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia. Talvez, queridos, ninguém perceba. Na verdade, muitos daqueles que nos rodeiam nem sequer entendem o que sentimos. Eles olham para nossas dores e às vezes dizem que é manha, exagero ou falta do que fazer. Outros sugerem receitas rápidas para espantar o sofrimento. Rir, viajar, sair com amigos ou até buscar novos relacionamentos. Alguns chegam a dizer que é obra do inimigo e que cristãos não deveriam sentir angústia. Essas palavras acabam por nos deixar ainda mais aflitos, com a consciência pesada, como se estivéssemos falhando por sentir o que sentimos. Mas a verdade, queridos, é que a angústia é uma realidade. Ela faz parte da vida humana, independentemente da nossa fé ou a caminhada espiritual. O próprio Salomão, em sua sabedoria, ele declarou: até no riso, o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. A dor, queridos, ela pode estar presente, mesmo quando os lábios sorriem. E Jesus, o Filho de Deus, ele também experimentou esse sentimento. Quando se aproximava, queridos, do Calvário, ele declarou: como estou angustiado, até que se cumpra o que deve acontecer. Em outro momento, pouco antes de sua prisão, ele tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir-se aterrorizado e angustiado. Se até, queridos, o nosso Senhor e Salvador sentiu angústia, porque nós, meros seres humanos, deveríamos nos envergonhar dela. A angústia é um sentimento profundo, uma dor no íntimo da alma. Geralmente ela surge antes de grandes acontecimentos ou depois de tragédias que atravessamos. Cada pessoa sente angústia de uma forma diferente. E por isso, queridos, ninguém pode realmente entender o quanto dói o coração. Somente Deus. Ele sabe, queridos, a extensão da nossa dor. Muitas vezes a angústia vem pelo luto. Outras vezes ela surge por causa de sonhos desfeitos, promessas quebradas ou esperanças frustradas. Um exemplo: um emprego perdido, um relacionamento que se desfez, um plano que não se realizou. Tudo isso pode nos levar a um abismo emocional profundo. Mas independentemente, queridos, da origem da nossa angústia, uma coisa é certa: ela tem fim, queridos. A solução para o fim da angústia pode ser mais próxima do que você imagina. E esse fim não precisa ser a morte. Embora muitos, tomados pelo desespero, pensem que a única saída é deixar este mundo. Há, porém, uma outra saída. Deus, queridos, é a nossa solução. Ele nos oferece a oportunidade de encontrar descanso e alívio em seus braços. Assim como uma criança, ela corre para os braços do pai quando sente perdida ou medo.
nós também podemos correr para os braços de Deus, amados. Podemos dizer com toda sinceridade: Senhor, eu estou angustiado. E Ele, queridos, em sua infinita misericórdia, nos acolhe, nos abraça e nos dá paz que tanto buscamos. Jesus, Ele nos faz um convite, um chamado que ecoa até hoje. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Eita Deus, tão grande! Ele não nos promete, queridos, uma vida sem angústias ou dificuldades, mas Ele garante que nele podemos encontrar alívio e força para seguir em frente. Se você, amados, está passando por um momento de angústia, clame a Deus, derrame diante dele todas as suas dores e preocupações. Não esconda o que você sente, porque Ele já conhece o seu coração. Ele é o Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. E Ele nos promete sustento, consolo e paz. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Não, queridos. Assim como o apóstolo Paulo declarou em sua carta, somos prisioneiros de todos os lados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos. A nossa confiança, queridos, está no Senhor, que nunca, jamais nos deixará sozinhos. Lembre-se de uma coisa: a angústia, ela pode durar um tempo, mas em Deus sempre haverá um novo amanhecer. O Senhor é a nossa força, é a nossa rocha inabalável, e nele encontramos a cura para todas as feridas da alma. Amém, queridos? Então fique com essa palavra em seu coração. Encontre descanso em Deus. Que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos do céu.